O que é o assistente virtual da Solaris TI? O assistente virtual, que a gente simboliza por esse robozinho aí simpático, que ele tem nome, né? O nome dele é Kekulé. Vocês podem achar o nome engraçado, mas é o nome de uma pessoa real, inclusive, de um químico famoso. E como eu tenho uma formação de químico lá na minha graduação, eu resolvi homenagear esse químico, que teve uma participação muito grande no desenvolvimento da ciência. E o Kekulé, ele tem o papel de facilitar a sua vida. Então, ele faz tarefas que podem ser automatizadas e que podem ser facilitadas pela inteligência dele. Hoje, o Kekulé, por exemplo, pode fazer relatórios diários e te encaminhar relatórios diários que existem no sistema, mas que às vezes você não tem tempo de ir lá e buscar essas informações. Esses relatórios, a maioria de vocês provavelmente já usa. Talvez alguns não saibam que agora também é possível receber uma versão resumida desses relatórios por WhatsApp. Então, você pode receber esses relatórios diários por e-mail, ao final do dia, ou por WhatsApp. A única diferença é que o WhatsApp, por uma questão de espaço físico lá da tela, ele às vezes tem uma versão resumida daquele que é um pouquinho diferente daquele que vai por e-mail, porque às vezes não tem tanto espaço em tela. E a segunda diferença é que o relatório por e-mail, ele normalmente é enviado tarde da noite, quando ele fecha ali por volta de 23 horas, perto de meia-noite, ele fecha esses relatórios. E o relatório por WhatsApp, não. O relatório por WhatsApp é diferente. Para não mandar uma mensagem para os celulares 11 horas da noite, meia-noite, ele agenda o relatório para ser enviado 8 horas da manhã do dia seguinte. Então, quem opta por receber por WhatsApp, recebe às 8 horas da manhã. Quem opta por receber por e-mail, recebe o e-mail meia-noite, mas aí o e-mail fica lá, só vai ser lido quando você abrir o e-mail da próxima vez. Então, a primeira novidade é essa. Agora a gente pode ter esses relatórios também pelo WhatsApp. A configuração é no mesmo local, a gente pode mostrar daqui a pouquinho onde é que você configura esse relatório. E aí você pode informar os e-mails que vão receber, e eu falei os e-mails no plural porque pode ter mais de um, ou os números de telefone que vão receber, os WhatsApp que irão receber, que também pode ser mais de um. Então, você pode ter uma cópia. Se você tiver 2 gestores, por exemplo, de uma loja, você pode encaminhar para os 2. Hoje, o Kekulé ganha um novo relatório. Antigamente, ele tinha já, esse relatório já existe há bastante tempo, para a parte de vendas, que mostra um resumo das vendas do dia. Ele tinha um outro para o módulo de CRM, de relacionamento com o cliente, que mostrava, e ainda continua mostrando, né, informações sobre clientes, relacionados a cliente naquele dia. E agora ele tem um resumo da área veterinária. Essa é a novidade. O que ele mostra no resumo de veterinária? Basicamente, ele mostra ali quantas consultas aconteceram no dia, quantas vacinas aconteceram no dia, que tipo de vacina que você mais aplicou no dia, quais os profissionais que aplicaram vacina, as vacinas que você aplicou, se são vacinas que estavam agendadas previamente ou se são vacinas que foram aplicadas ali sem um agendamento prévio. Então, a gente chama de vacinas programadas. Vacinas programadas são aquelas que você, ou vacinas planejadas, que é o nome que é usado lá no relatório. Vacinas planejadas são aquelas que você agendou anteriormente, por exemplo, você agendou no ano passado e o animal iria retornar agora esse ano e ele veio e retornou. Então, é uma vacina planejada. Aí nós temos também vacinas atrasadas, que é uma vacina que havia sido planejada, mas não tinha sido executada ainda. O tempo de execução dela já tinha passado e agora você tem a aplicação dessa vacina. Vacinas adiantadas, que é o inverso. Se por acaso você planejou a vacina para o mês que vem e por algum motivo o tutor adiantou essa vacinação, ou para a semana que vem, ou para 15 dias, e aí feita a vacina adiantada. E a vacina não planejada é aquela que o animal entra no consultório e você aplica a vacina ali sem um planejamento prévio. Então, você tem esses tipos de vacinas aplicadas. E uma coisa muito interessante é que ele mostra também as vacinas não aplicadas. As vacinas não aplicadas são aquelas vacinas que você tinha previsto que ia aplicar naquela data, mas elas por algum motivo não foram aplicadas, o tutor não veio naquele dia. Isso permite que, eventualmente, você entre em contato com o tutor, lembrando que ele tem aquela vacina planejada para aplicar no animal e tudo mais. Isso pode ser feito também, esse aviso das vacinas planejadas pode ser feito também no nosso módulo, que a gente falou um pouquinho na semana passada, o módulo de notificação por WhatsApp,
Para quem não viu esse módulo ainda, a gente fez uma live na semana passada falando sobre isso, e uma das ferramentas que você tem no módulo de comunicação é o aviso de vacinas planejadas, inclusive também o aviso de vacinas atrasadas. Quando o tutor não traz o animal, você reforçar ali que aquela vacina está atrasada. Mas, mesmo para quem não tem esse módulo ativado, se tiver o Kekulé, ele já vai mostrar as vacinas que estavam planejadas para o dia de hoje e não foram aplicadas. E aí você pode tomar alguma ação ali mais manual. Tá? Uma outra coisa que tem, que pode ser ativada, isso é configurável, tá? Eu vou mostrar como é que faz a configuração já já. Uma outra coisa que tem, que às vezes é interessante, é um resumo das consultas do dia. Ou seja, e aí já entra a nossa primeira novidade de inteligência artificial. O que acontece? O veterinário, quando ele faz a consulta, ele faz lá as observações dele. Às vezes são observações longas, porque ele está colocando ali todo o histórico médico daquele contexto do animal. E você tem um supervisor de clínico, por exemplo, que quer tomar conhecimento de tudo o que aconteceu durante o dia. Se isso acontecer, você pode pedir ao Kekulé que ele vai te fazer um resumo das consultas do dia. Então, o que acontece? A inteligência artificial é utilizada para ler o que foi escrito nas observações da vacina e fazer um resumo ali de um parágrafo, basicamente, dizendo, olha, nessa consulta aconteceu isso, isso e isso. Na outra consulta, o cenário era mais ou menos esse e a ação foi essa. Então, você tem ali o resumo de todas as consultas que foram realizadas naquele dia. Tá? Essa é uma das coisas, depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre inteligência artificial. Só para mostrar como é que isso é configurável, é lá no módulo de veterinária, como nós estamos falando do assistente de veterinária, mas o processo é o mesmo para todos os assistentes virtuais. É basicamente o seguinte, eu vou abrir aqui o módulo para a gente ver. Então, eu estou com o meu módulo de veterinária aberto aqui. E aonde que eu configuro? Eu venho em configurações, assistente virtual. Lá no meu assistente virtual, eu escolho qual e-mail ou quais os e-mails que vão receber as notificações, se eu desejar receber notificação por e-mail, quais os números de WhatsApp que vão receber a notificação, se eu preferir receber pelo WhatsApp, nada impede de eu ter os dois, tá? Que dias que eu quero receber as notificações, então pode ser, eu posso marcar só segunda, quarta e sexta, ou posso marcar todos os dias, se a sua loja ou sua clínica não abre aos domingos, por exemplo, não faz sentido receber a notificação no domingo, mas você pode marcar quais os dias, e aqui embaixo você vai escolher o que você quer ver. No caso do assistente de veterinária, o resumo veterinária vai mostrar quantas consultas e quantas vacinas foram feitas, as vacinas que foram aplicadas, os tipos de vacina que foram aplicados, quais profissionais aplicaram vacina, quais não aplicaram, a lista de vacinas não aplicadas e o resumo das consultas.